missa para esse domingo, dia 13. Falecido da semana, Oscar Fredolin Burger. 7º dia de falecimento de Luiz Rafael Haber. 7º dia de falecimento de Luiz Mocfa. Pelos falecidos, Teobaldo Neumeister, Irineu de Levati, Hugo Reinaldo e Jacó Keller, Oscar Nelson Jairo e Celito Oliveira, Florentino e Sidney Alberti, Olímpio Maito, Antônio Strizieski, falecidos das famílias Benetti, Menosso e Ferraço. Primeiro mês de falecimento de Eloir Davi Budini, pede a esposa e filhos. Primeiro mês de falecimento de Janice Nese Fávero. Segundo mês de falecimento de Teolide Olívia Pigato Neto, pede a família. Segundo mês de falecimento de João Bic. Terceiro mês de falecimento de Gervário Gelinski. Quarto mês de falecimento de Mário Pavilkevski. Sexto mês de falecimento de Eduardo Barques. 10º mês de falecimento de Floriano Ziger. Primeiro ano de falecimento de Sidônio Aleixo Bersten, pede a esposa e filhos. Primeiro ano de falecimento de Zete Todeschini, pede a família. Terceiro ano de falecimento de Clara Lisiak Paza, pede a família. Quarto ano de falecimento de Cecília Menegão, pede Carlos Menegão. 12º ano de falecimento de Luísa Maria Fagundes. 15º ano de falecimento de Gaspar Teles da Silva. 28º ano de falecimento de Romano Paza, pede a família. Pelos falecidos José Chikoski Sobrinho, Regina Requic, Floriando Fortunato Gemelli, Ana Caon, Melda Salete Putão Marculin, José David Gemelli, Ezelir Gemelli Eike. Pela falecida Joana Bernardão. Pelo falecido Benito Nardelli, pede a esposa e filhos. Pelo falecido Arnaldo Reis, pede a filha. Pelos falecidos Andreus José Corte, Emílio Délcio e Maximino Sacomori. Pelo falecido Claro Pelos Persle, pede Valdir de Bastiani e família. Pelos falecidos Constante, Helena e Gabriel Zemizak. Pelo falecido Aquiles Sacomori, pede a família. Pelos falecidos Valdir Alves Fagundes, João Mário Fagundes, Frederico Runke, Erna Paulina Runke e Natalin Alberti. Pelos falecidos João Batista Delay e Paulo Ervino Bersten. Pelos falecidos Eugênio e Lídia Primachic, Terezinha Jurema, Valdemar, Rosa Floric Primachic, Olga Tunim Budini, Primo Budini, Roseli e Soeli. Pelos falecidos Stanislau Bielski, Alberto Floric e Carlos Gelombiewski. Pelos falecidos Leon Ziger, Salete Ziger, Francisco Edviges Felichek, Ladislau e Petrolina Polanski, Claudino Polski, Francisca Neja e falecidos da família Micuante, e Pede Luiz e Madalena Polski. Pelos falecidos Dervalino Pinto Ribeiro. Pelos falecidos Nelson Zanetti, Albino Zanetti, Arquinino Asman, pede Elisane e família. Pelos falecidos Hilário Ziger, João Evanda Markevski.
Pelos falecidos Vittorio Parmigiani, Vilmar Rommel e falecidos das famílias. Pelos falecidos Valentim Bartinic e falecidos da família. Pelos falecidos Marcos Bruschi, Célio Pedro Bruschi e falecidos da família. Pelo falecido Olívio Rocha, pede a família. Pelos falecidos Modesto Licheski e Stanislau Molski. Pelos falecidos com Castelhano da Cunha, Antônio Rodrigues dos Santos. Pelos falecidos Stanislau Ziembinski, pede a filha Sandra. Pelos falecidos Vasil Berezanski, Mikael Prituluk e pelos pais abandonados, pede Vladimir e família. Pelos falecidos João, Petrolina, Eduardo, Leopolda, Gabriel, Marklevski e Silvestre Kubiak, pede Carolina Kubiak. Pelos falecidos Luiz Arnaldo Romano Crisosto, Magdalena Del Carmen Gutierre Etiveri, Silvestre João e Francisca Kubiak, pede Salete Kubiak. Pelos falecidos Eugênio Tunin, Adão Cardoso, Cláudio Barks, Stanislaus Barks, Regis Stervinski, Pereira e Andrigo Rigotti. Pelos falecidos das famílias Barks, Tunin e Fontana. Pelos falecidos da família de Carlos João Busanello, Antônio II Santim e Breno da Silva Rocha. Pelos falecidos Antônio Goronci, Adão Goronci, Virgínio Sacomori, Celso Sacomori, Valdir de Grande e todos os pais falecidos. Pelos falecidos Isídio Todeschini, Ricardo Francisco Todeschini Neto, pede a família. Pelos falecidos Ângelo de Marco, Navílio de Marco, João Santim e falecidos das famílias de Marco e Santim. Pelos falecidos Sadi Massaro, Arnaldo Zago e Benedicto Zago. Pelos falecidos das famílias Miller e Bevilacqua, pede Neuci Miller e família. Pelos falecidos Augusto e Celestina Bea, Luiz e Maria Toqueto, pede Fabiano Toqueto. Pelos falecidos Antônio e Iracema Baldissera, Virgílio e Laura Bevilacqua. Pelos falecidos João Gabriel Veros, Bernardo Falcoski, Eduardo Albino Falcoski, Pedro Valentim Falcoski, João Veros e por todos os pais falecidos, pede Apolônia Vênus. Pelo falecido Gelson Piccolo e falecidos das famílias Veires, Friso, Pierre e Pagoraro. Pelo falecido Gabriel Jupen, pede Diva Jupen e família. Pelos falecidos Eugênio Kruchinski, Valdemar Kozlovski, Artemio Gush, Sofia Olkowski e Joana Bernardão. Pelos falecidos João Francisco Rumke, pede Paulo, Claudete e família. Pelo falecido Vespasiano Baltrame, pede a família. Pelos falecidos Antônio Iracema Délcio e Alcidir Baldissera. Pelos falecidos Hilário Boller, Reinaldo e Zulmira Zortea e todos os falecidos das famílias Boller e Zortea. Pelos falecidos das famílias Moro, Santim, Pezenato e Simone, pede Célio e Delci Moro. Pelo falecido Ireno Cesne, pede a esposa e filho. Pelo falecido Etelvino de Marco, pede a esposa Eli de Marco.
pelos falecidos Benjamin e Antônio Varoto, Albino e Edviges Ostrowski, Arnaldo Scheumann e Ivanir Titon, pelos falecidos das famílias Zanetti e Menegão, pede Carlos Menegão, pelo falecido Aquiles Sacomori, pelos falecidos Delmiro Cardoso, Vitório Chaible e Antônio Piccoli, pede a família, pelos falecidos Reinaldo Keller Baltazar, Venceslau Kielik e Nelson Kielik, pelos falecidos Gaspar Kielik, Francisco Kielik e Luiz Boller, pede Elida Kielik, pelos falecidos Paulo Branquer, Otiles e Leda Caramori, pelos falecidos Eduardo e Ana Goronci, pede os filhos, pelos falecidos Dorvalino Ribeiro dos Santos, João Pereira e Paulino Ribeiro dos Santos, pede Carolina e família, por todos os pais falecidos das famílias Zanetti, Miller e Todescati, pelo falecido João Paulo Guscus, pede a filha Clarice, pelo falecido Ladislau Guscus, pede a neta Clarice, pelos falecidos Matias Fagundes e Norma Terezinha dos Santos Silva, pelos falecidos Vázio Berezanski, Reinaldo Dil e por todos os pais falecidos, pede Henrique Dil e família, pelos falecidos Nelson Andrade, Julieta Andrade, Fernando Arcego e falecido da família, pela falecida Nelde Schindler, pelo falecido Ignácio Luft, pelos falecidos Francisco Samued, Estevão Prichoa e Carlos Samued, pede Maria Samued, pelos falecidos Jair Maioli, Evanilze Toqueto, Terezinhas Ortea e Julita Maioli, pede João Carlos Maioli, pelos falecidos João Zeferino e Paulo Stervinski e Clementino Ulkoski, pede Sibila Chervinsky. Pelo falecido Manuel Idalino da Silva Dias, pede a família. Pelo falecido Stanislau Genimiezak, pede a família. Pelos falecidos João Martins de Quadro e Inês Beber de Quadro. Pelos falecidos João José de Euclides e Claudino César, pede Juvelino César. Pelos falecidos Ladislau, João e José Madei, Osvaldo Balbinotti, Luiz Beluso, Fioravante Zordan, Leonilda Mazuti, Antônio e João Polon, Ayrton Stray, Fermino Ojimbowski, Isidoro Lengoski, Alfredo Arcevala, Luizinho e Darcy Maito. Pelos falecidos Francisco e Eduardo Pomajeski, Francisco e Antônio Luiz Openkoski. Pelos falecidos Mariano e Angelina Message, Ovídio, Amélia, Jaci, Salete, Oneide, Domingos e Elisa Nese, Arlindo Pota, Matias e Luísa Fagundes, Adelar José Fagundes, João Emilda Fagundes. Pelos falecidos Alduíno Flores, Pedro Flores, Osvin Griser e Sérgio Darcy Griser, pede Edilson Flores e família. Edilão, Flores e família. Por todos os pais vivos e falecidos, pelas almas abandonadas, pelas almas necessitadas, em honra a Nossa Senhora do Monte Bérico, Santo Antônio
e Sagrado Coração de Jesus, por graça alcançada, em honra a Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito e Maria Passa à Frente, em honra a São Luís Gonzaga e São Roque, em honra a Nossa Senhora Aparecida, em honra a Santa Maria Bernarda, por graça alcançada, em honra a São Roque, Nossa Senhora Consoladora e Santo Antônio, agradecendo por graça alcançada, em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, Sagrado Coração de Jesus, Santa Catarina, pedindo proteção da casa e da família, em honra a Nossa Senhora da Saúde, pedindo saúde para a família, em ação de graças, pedindo bênção, graças, saúde e proteção ao Padre Jossi, pelas famílias Luft e da Riva, pelo terceiro ano de falecimento de Doralino de Césaro, pela saúde de Flávio Massaro, em agradecimento pela recuperação de Denis Toqueto e pedindo que Deus lhe conceda muita saúde e proteção a pedido dos pais. E vamos receber em procissão o nosso celebrante Padre Jossi, os ministros e o grupo do Terço dos Homens responsável pela liturgia de hoje. Canto inicial 385 do livrinho. Este segundo domingo do mês das vocações do ano vocacional do Brasil, no Dia dos Pais, lembramos que os que são chamados à vocação matrimonial. Louvamos a Deus pelas famílias, pedindo-lhe que nos mantenha a todos firmes na fé e fortes na esperança na dificuldade da vida. Que sempre contemos com a presença de Cristo, que vem nos amparar, como foi ao encontro dos apóstolos em meio à tempestade do mar. Canto 385 do livrinho. Somos gente da esperança que caminha junto ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. Na unidade, no amor e na paz, estamos nesta manhã, neste dia do Senhor, celebrando de modo especial, em ação de graças, pela passagem do Dia dos Pais. E assim, a você que acompanha e reza conosco pelos meios de comunicação e que está aqui presente na Igreja Matriz, juntos rezamos assim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, o amor de Deus, nosso Pai, de Cristo, bom pastor, que nos reúne neste dia, na Semana Nacional da Família, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia de gratidão aos nossos pais, neste dia de reconhecimento da importância da família, estamos aqui para bendizer, para rezar, recorrer e confiar. Saúdo Pedro Gabriel, saúdo Denis Toqueto, vossa família, que estão aqui em ação de graças pela recuperação do vosso filho, seu Denis. Assim também poder lembrar e rezar as mais diversas realidades no qual os pais, famílias enfrentam em vossa vida. Mas para sempre poder vencer e superar, precisamos da humildade e da fé, a exemplo como Pedro professou. Assim, reconhecendo nossas limitações, peçamos perdão. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe nossas falhas, nossos pecados, e um dia nos conduz para a vida eterna. Amém. Lembra o vosso Pai, o nome do vosso Pai, lembra da convivência, do tempo que pôde ser, estar e que fica marcado sempre em vosso coração. E diante de Deus nosso Pai, que é o nosso Pai maior, poder assim glorificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Lembro com muito carinho os falecidos da semana, Oscar Fredolin Burger e os 7º dias de Luiz Rafael Haber e o 7º dia de Luiz Mofca. Quero também lembrar o falecido Milton Todescati e falecido Avelino de Oliveira. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, podei-vos assentar. Primeira leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça acolherá dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedeis. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua firmeza, e a salvação irá seguir as pessoas seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedeis. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo
em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descendem, quando a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aclamamos o Evangelho com o canto 400 do livrinho. Como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada comunidade aqui presente na Igreja Matriz, a você que acompanha pelos meios de comunicação, Rádio Gaurama, Rádio Alternativa, a você que neste dia coloca a sua presença, sua prece em ação de graças. Saúdo com muito carinho seu Denis Toqueto, juntamente com vossa irmã, vossos familiares, vossos pais, no qual estão hoje aqui presentes em ação de graças, agradecendo pela união, pela fé, pela oração que a comunidade de Gaurama e Grande Região uniram, prece e orações pela sua recuperação.
Deus é muito bom. Deus é muito bom, mesmo diante das dificuldades e das provações. A liturgia que nós ouvimos hoje destaca que depois da multiplicação dos pães, no qual o povo estava faminto, com fome, e não tinha o que comer, Jesus pediu para que se reunissem 50, saciou com alimento e depois encaminhou na missão: passar do outro lado do mar, ou lago Tiberíades, para ir anunciar a missão. Por quê? E naquele momento Jesus subiu ao monte Tabor, Horebe, na verdade, para poder rezar. Isso mostra a graça da morte e da ressurreição. Porque depois da morte e da ressurreição, Cristo não vai estar mais fisicamente junto com a gente, mas vai estar espiritualmente para conduzir. Por isso que lá pelas 3 horas da madrugada, diante de um vento, tempestade, mar agitado, começaram a ficar com medo, mas para Jesus não abandoná-los, foi caminhando sobre as águas. Imagine você num navio, num barco, alto mar, ondas, perigoso de afundar, e ainda, por azar, vindo um fantasma. Daí Jesus disse: calma, coragem, sou eu, não tenhas medo. Daí começou a acalmar eles. E quando Jesus dialoga com Pedro, Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda eu caminhar sobre as águas. E Pedro começou, desceu da barca em alto mar, foi caminhando, não sei quantos passos, não sei quantos metros, mas enquanto que Pedro olhava para Jesus, enquanto que Pedro seguia Jesus, enquanto que Pedro reconhecia, seguia, via e o seguia Jesus, ele não estava afundando, estava caminhando. Mas quando sentiu o vento e as ondas e tirou o olhar para Jesus, em direção de Jesus, e olhou para o chão, para a dificuldade, para os problemas, para as limitações, e sentiu medo, começou a afundar. Quando a gente tira o olhar de Jesus e olha para a dificuldade, para os problemas, para o medo e outras coisas, a gente vai afundando. Jesus, ele não vai provar, medir a fé caminhando sobre as águas, não. Mas a partir disso, o que torna um homem fraco na fé? Quando a gente tira o olhar em direção a Jesus. Por isso, quando gritou: Senhor, salva-me, Jesus já estendeu sua mão e conduziu até a barca, ainda que tinha ventos, ondas, a tempestade. E quando colocou na barca e estava junto, de repente parou toda a ventania, teve uma calmaria, e diante disso reconheceram que verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando você está agitado, quando você está com medo, quando você está nervoso, quando você está bravo, quando você está na correria, você não consegue perceber a presença de Deus. Por isso, que nem hoje de manhã, levantei, era perto das 6h10, por aí, tomei um banho, preparei um chimarrão, olhei a foto do meu pai, peguei quase 5 folhas de intenções de missa e fui lendo um por um. Alguns que eu conhecia, alguns de outras cidades, uns que me ajudaram desde a minha infância, outros que foram sepultados essa semana passada.
ao recordar a história, poder agradecer essa bonita memória do pai, da mãe, da família. E a gente precisa, sim, sempre, antes de pedir, agradecer. Ao agradecer, reconhecer e colocar como instrumento no viver. O mundo tenta sempre derrubar a barca. A barca em alto mar é a igreja. Vem ventos contrários, vem ondas, sim. Mas diante disso, estamos na barca junto com Jesus. E isso faz porque por que Jesus pediu para eles atravessassem o mar, o lago de Tiberíades? Porque para poder sentir a presença de Jesus depois da ressurreição. Esse texto que nós ouvimos do Evangelho foi escrito 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. 50 anos depois. E vem nos mostrar que, independente tempo, estamos na barca, vamos ter dificuldades, mas Ele sempre caminha com a gente. Por isso, aqui eu vou, queridos pais, pela passagem do Dia dos Pais, sim, a vida do padre não é fácil, a vida do pai não é fácil, a vida da família não é fácil, nas profissões, onde é que for, mas, de modo especial, na família, na casa, quando, eu sei que normalmente são as mulheres que organizam a casa, dão as condutas, as coisas, mas quando um homem se ajoelha na sua casa, na sua família, não há tempestade, não há dificuldade que não será vencida pela graça e bênção divina. Não desmerecendo as mulheres, com todo carinho, mas quando um homem, um pai, se ajoelha na sua casa e convida, conduz, ensina a rezar, não tem tempestades, ondas ou ventos que vai derrubar. Pode até assustar, pode até judiar, pode fazer até que nem Pedro, mas vai sempre te salvar. Por que Jesus pediu para atravessar o mar, o lago? Porque no tempo bíblico o lago era lugar de morte, as coisas contrárias ao reino de Deus, o mar agitado, à noite sem a luz e assim por diante. Mesmo independente do horário, às 3 da madrugada, Jesus foi a seu encontro. E por isso, diante de Pedro, disse que homem fraco na fé, porque duvidastes. Assim como Jesus morreu, não podemos ficar na morte, não podemos ficar no problema, não podemos ficar no medo. É a ressurreição, é vida para frente. Por isso que nesse tempo de dificuldades, limitações, nunca esquecer da graça e da presença, do amor e da fé que cada um tem este grande Deus. E assim vamos a cada dia renovando e fortalecendo o nosso viver. Nunca se esqueça, todo pai que se ajoelha e reza junto com a família em sua casa, não haverá tempestades que vai derrubar, destruir ou afundar. Não podemos ficar abaixo das dificuldades, do medo, da morte e outras coisas. Precisamos continuar nessa barca que é a igreja, que está Jesus, e que dificuldades, ventos contrários, sempre teve, sempre terá. E se em algum momento você olhar para a cruz e colocar os seus problemas, as suas dificuldades, olhe para a vida dos santos. São Lourenço, que foi esses dias que celebramos, foi torturado e morto na grelha, no fogo, e assim outros mais. Então, que nós possamos, na Semana Nacional da Família, poder bendizer, poder agradecer e, de modo especial, confiar nesta grande graça que Deus concede a cada um de nós. E para encerrar a celebração,
vou colocar um minuto de uma música para que possamos fechar os olhos, lembrar a você, pai, família, e poder bendizer por meio da palavra e da Eucaristia aquilo que renova em nossa vida. Deus provê e Deus proverá, por isso, ser firmes na fé, aqui estamos e juntos celebramos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Lembro com muito carinho o falecido Oscar Fredolin Burger, hoje o 7º dia de Luiz Rafael Haber e o 7º dia de Luiz Mofka. Também lembramos todos os pais enfermos, as famílias que passam por dificuldades, e colocamos assim nossa prece, nossa oração, para que na Semana Nacional da Família, reconhecer que a família é a fonte das vocações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Façamos nosso ofertório. Colocamos em ação de graças todos os pais do mundo para que recebam a luz do Espírito Santo, a fim de que possam cumprir verdadeiramente o papel de pais, segundo a lei divina, lembrando todos os pais, em especial os membros do Terço dos Homens, cantando do livrinho 455. Ofertar nossa vida queremos, como gesto de amor, doação. Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos, os dons que nós temos compartilharemos, aqueles que sofrem sorrir os faremos. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos o hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade, Pai Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por esta razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória juntos a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos e sempre o assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperamos a vossa vinda. E celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Renovai, Senhor, a luz do Evangelho e a vossa Igreja. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom Admir, os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso... Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, no qual nos conduz, que adormeceram na paz do vosso Cristo, de modo especial, 7º dia de Luiz Rafael Haber, e o 7º dia, Luiz Mofka. Também, falecido a semana, Oscar Fredolin Burgraf, e todas as intenções colocadas sobre o altar. Todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz de vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São Luís Gonzaga, os santos e santas, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Dia dos Pais, Semana Nacional da Família. Na oração do Pai Nosso, rezamos pelos lares, pelos pais, pelas famílias, aqueles que enfrentam dificuldades, limitações. Quantos pais que são impedidos de visitar os filhos, quantos vovôs, avós que são impossibilitados de visitar os netos, quantos filhos que não podem visitar os pais. É o Dia dos Pais. De repente, se tem algo que não concorda com o pai, com a família, ok, mas respeita. É o Dia do Pai. Visite, vai em vida, vai e diz: olha, pai, desculpa por aquilo que errei, atrapalhei, o prejudiquei, me perdoa. Agradece e diz: pai, conta comigo. O pai, neste dia, ele não quer presente. Todos querem presente, mas o maior presente é a presença dos filhos, da família, dos netos. Que homem fraco na fé é quando não conseguimos reconhecer a presença do amor de Deus em nosso viver. E assim, como a família, a fonte das vocações, todo pai que se ajoelha e reza, ensina a rezar e estar com a família, não haverá tempestades que vai derrubar. Provações, sim, mas afundar, não. Por isso que Jesus sempre vem ao nosso encontro, pela palavra, pela Eucaristia, para fortalecer a nossa vida no barco diante do mar da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado,
protegido de todos os perigos, e enquanto vivendo o amor, a alegria, a paz, a união, vamos viver com esperança e juntos aguardar a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas olhe com muita alegria a vossa vida, vossos dons, vossas virtudes. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. e assim nós somos felizes, porque no dia que celebramos o Dia dos Pais, no dia que iniciamos a Semana Nacional da Família, tendo presente família, fonte de vocações, que o Espírito do Senhor, que a oração e a Eucaristia vos anima, vos encoraja e vos conduz, para que diante do mistério da vida, o pai e a mãe são sempre essa luz, para repassar a fé, ensinar a rezar e juntos caminhar. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei Que salvo. o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Amém. Ao recebermos solenemente o corpo de Cristo, cantemos do livrinho o número 487. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faze de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus, venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho Deus como Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, e pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medidas. Deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus, venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Que renove a esperança no Senhor, que fortaleça a essência do vosso amor, de modo especial na passagem pelo Dia dos Pais, poder lembrar com muito carinho todos os pais que passam por dificuldades de saúde, uma prece, uma oração pelo Flávio Massaro
e todos os pais que passam por dificuldades de saúde, lembrar as famílias, no qual na Semana Nacional da Família somos convidados a reconhecer que a família é a fonte das vocações e ser pai é a arte de ajudar o filho a aprender a superar desafios e confiar em sua própria capacidade. Assim como nos meios de comunicação, o pessoal que está rezando e acompanhando com a gente, muitos pedidos para rezar pela recuperação e ação de graças, pelo seu Denis Toqueto, pela recuperação, saúde do seu Flávio Massaro e demais pessoas queridas do nosso dia a dia. E assim, diante da presença de Maria, a gente poder elevar nossa prece e nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga salvação e nos confirme em vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou pedir para depois, logo em seguida, obrigado. Depois, o papai que tem mais idade, que está aqui presente, e o papai que é com menos tempo de idade, que é pai, e que também está aqui presente. Vamos ter que ver entre a galera, quem que é o vovô, que tem mais idade, que está aqui, e o papai que tem menos tempo de vida, que é pai. Eu vou entregar uma recordação para o papai mais de idade, né? E para o papai mais novo, que está aqui. Já está vindo lá o senhor, isso. E poder recordar também quanto que vai vindo o senhor. Vamos ver dos papais mais jovens que estão aqui presentes. Quem que é o pai mais jovem que está aqui? Está vindo lá, mas isto, né? Então, ontem entreguei uma garrafa de vinho para o papai mais de idade, e se ele não gostaria, então fazer sagu, e uma taça de vinho para o papai mais jovem. Mas eu estava no retiro esse final de semana, e eu passei por Veranópolis, por Farroupilha, e a família Belaver me presenteou com umas caixas de maçã. Então, vou entregar um pacotinho de maçã, 10 maçãs para cada um. 10 é o número perfeito da escola. Na igreja é 7, né? Na Bíblia. Então, as maçãs pela passagem do Dia dos Pais. E 10 e 10 por quê? Independente de idade, são pais. Na intenção, na presença de alma e de coração. Parabenizando a vocês, papai mais de idade aqui presente, papai mais jovem aqui presente. E também a todos vocês pais, cantamos os parabéns. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns por esta passagem, por este dia, e que a Semana Nacional da Família possa orientar para conduzir, para ter sempre vocações na vida e na missão da igreja, né? A igreja é como o barco em alto mar. Há momentos de escuridão, há ausência de luz, há ventos contrários, mas Cristo está sempre junto, independente. Não estava presente fisicamente, mas ao ver vossos filhos na tribulação, com medo, foi ao seu encontro. Na hora pensaram que era um fantasma, e quando Jesus conduziu a barca, houve calmaria novamente. Por isso, quando um pai se ajoelha e reza na casa e ensina a rezar junto com a família, não vai ter
situações de afundar. Provações, sim, que Jesus também teve, mas sempre nos convida a caminhar. Muito obrigado, podem retornar. Alguns avisos, alguma comunicação, algumas comunicações. Durante próximo sábado, às 18 horas, na missa, teremos o sacramento do batismo. Então, os pais interessados em encaminhar documentação durante a semana na Secretaria Paroquial. Próximo domingo, dia 20, a festa em honra a São Roque. Tem uma bonita programação da novena. E assim, o encerramento da novena será dia 18, com a missa. E no dia 20, 10h30, a missa campal. Importante destacar que no dia 19, a partir das 16h30, a reserva de carne de gado será a partir do horário 16h30 do dia 19, pelos telefones do PET, Valdecir e do JEP. Então, porque o churrasco não será padrão. Então você liga ou vai lá, escolhe, reserva a carne que quiser escolher para melhor festejar no dia da festa de São Roque. Como é pertinho, quase a vantagem ir lá pessoalmente escolher a carne para a grande festa em honra a São Roque. Acho que isso das informações. Tivemos semana passada o retiro em Veranópolis com os padres, então poder colocar em ação de graças esta semana de oração, e que na semana que iniciamos a Semana da Família, cada família é convidado antes de dormir, como família, fazer momento de oração, porque ajuda a moldar, entender, ajudar e enfrentar as dificuldades em vosso viver. Denis, que bom ter a paz estando aqui com a gente, com a vossa família, agradecendo. Tentava imaginar, desde o acontecido, o quanto que vossos pais e toda a nossa grande região rezaram por ti, por vossa família. Porque quando um filho sofre um acidente, todo aquele que é pai também não consegue nem imaginar, diante da dor e aflição. Mas a fé e a oração nos conduz a vencer as tempestades da vida. Dificuldades existem, mas Deus nos mostra a grandeza da humildade e por meio da fé. Gratidão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus, nosso Pai, que pela intercessão da Sagrada Família, abençoe a cada um de vós, vossas famílias, especialmente os pais enfermos, os pais que são impossibilitados de dificuldades de relacionamentos familiares. Conceda a eles, para que por meio da ação do Espírito Santo possam ser consolados, amparados, conduzidos e guiados. Que aos membros do Terço dos Homens, que semanalmente rezam com fé, com piedade, com gratidão, na bonita devoção a Maria, que possa sempre conduzir a vida e vossos lares, vossas famílias. Que a todos que neste dia viajem, mudam de cidades para visitar seus pais, seus familiares, para que possam ir e vir com segurança, na felicidade, na proteção, junto com a família, na intercessão da Sagrada Família. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Rádio Gaurama, Rádio Alternativa. Obrigado, equipe Terço dos Homens. A você que está aqui presente. Um feliz Dia dos Pais, uma ótima semana. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias.